Olá, hoje 16 de abril de 2025, aproximadamente 20 horas, horário de Brasília. Estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul. Estamos dando sequência à gravação de depoimentos de protagonistas do movimento da manutenção no Brasil. Já fizemos várias gravações e eu tive a felicidade ontem, dia 15, fazer um contato com um dos ex-presidentes da Abraman, decano, que é o Getúlio Cambraia. E gentilmente o Getúlio hoje, dia 16, topou fazer uma gravação comigo para ele contar um pouco também de como ele vê esse movimento da manutenção e outras coisas mais. Eu acho um depoimento muito importante para enriquecer o acervo que a gente tem à disposição de vocês, com depoimento de protagonistas do movimento da manutenção aqui no Brasil. Então vamos chamar aqui o Getúlio Cambraia. Olá, Getúlio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Haroldo, boa noite. Getúlio, uma grata surpresa que eu tive ontem. A gente fez uma transmissão de uma live reunindo todos os ex-presidentes decanos da Abraman. Só não teve presente aí o Demar, porque estava na Europa, com um fuso horário que não é vantajoso, né? 5 horas de diferença para massa. Mas todos os ex-presidentes vivos estiveram presentes. Prestamos também depois uma homenagem póstuma aos 3 ex-presidentes que hoje já não estão mais conosco, que foi aí um dos fundadores da Abraman, o Aldo Zucca, depois o Celso Brasilota, que foi a pessoa que antecedeu a sua gestão, e tivemos aí em 2020, em função da pandemia, a perda do nosso querido amigo Rogério Arcuri. Prestamos uma homenagem e eu tive a iniciativa de convidar você para complementar os depoimentos já dados por outros protagonistas da manutenção, e você prontamente se colocou à disposição, de maneira que hoje, já um dia depois, aliás, fizemos a live dia 14, fizemos a programação ontem e hoje você já está aqui conosco para dar o seu depoimento, contar um pouco da sua história, de como você viu esse movimento. Então, a primeira pergunta, além de te agradecer, Getúlio, é saber a sua formação acadêmica e, a partir disso, como é que você entrou no mundo da manutenção. Tudo bem, Haroldo. Eu formei aqui em Belo Horizonte pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, em 1967, no curso de Engenharia Elétrica. Eu formei em 67 e em 68 eu comecei já a trabalhar na CEMIG, na área de manutenção. Inicialmente, eu fui trabalhar numa divisão que chamava Divisão de Laboratório Elétrico, onde fazia ensaios diversos na área elétrica, inclusive na área de físico-química, reparação de instrumental que era usado em manutenção. Fiquei nessa área por um tempo, né? Durante esse período que eu estava nessa área, em 78 e 68, né? Em 71, eu fui indicado para fazer um curso nos Estados Unidos, uma pós-graduação na General Electric. Fiquei lá um ano na General Electric e depois voltei para o Brasil, continuei trabalhando mais algum tempo no laboratório e depois, a seguir, eu assumi um departamento que era de manutenção eletromecânica. A gente cuidava da parte elétrica e mecânica nas usinas e subestações da CEMIG. Era um departamento central, onde eu detinha os técnicos de nível mais especializado para fazer o serviço. E fiquei um bom tempo nesse departamento, e a gente atuava no estado de Minas todo, né? E nessa área, além da manutenção, a gente tinha a responsabilidade de testar todos os equipamentos das usinas e subestações para entregá-los à operação. A gente ia nas usinas, subestações, testava todos os equipamentos. Depois era feita uma formalidade, que era uma comissão de recepção de novas instalações, que a gente participava e entregava oficialmente a instalação para a operação da CEMIG. Eu vivi esse tempo, né, nessa experiência. Foi, vamos dizer, a história minha básica na CEMIG foi essa. Depois de algum tempo, eu passei para a área mais administrativa, assistência da área da superintendência e até me aposentar. Muito bem. Ô Getúlio, antes da gente falar um pouco mais de detalhes sobre os trabalhos que você fez na Abraman, na sua presidência,
Quando você estava na CEMIG, você chegou a participar de algum movimento um pouco mais fora da empresa, no mundo da manutenção, com algum tipo de comunidade, grupos, ou a Não, sua fora, participação mais em nível regional ou nacional se deu em função da sua ida para a Brahman? foi a ida para Brahman que a gente começou a ter uma participação externa. A gente Sim, tinha, nós tínhamos um grupo que era de coordenação da operação interligada no sistema elétrico, em que a gente mantinha contato entre as empresas do setor elétrico. Lá nós sim, tínhamos sim, encontros, sabe? sim. Eventuais encontros no setor elétrico, sabe? Ok. Foi uma experiência que eu tive. Mas a atuação maior realmente foi através da Brahma. Tá, deixa eu também colocar aqui o pessoal que está assistindo essa gravação mais assim, sintonizado. Então, a Brahman, ela surgiu ali em 84, fruto lá do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, uma iniciativa fantástica aí do Aldo Zucca, que era da Petrobras, teve o aval da Petrobras para que houvesse essa fundação da Brahman, mas já havia acordado que havia uma certa alternação na presidência da Petrobras, da Brahman, para que não ficasse parecendo até que a Brahman era Petrobras ou era ligado somente ao Instituto Brasileiro de Petróleo. E aí me parece que ficou combinado que havia uma alternância do setor de óleo e gás, que é o caso da Petrobras, o setor elétrico, que aí entraria a CEMIG, e também o setor siderúrgico, que tem aí a participação da COSIPA, né? Então, Perfeito. me parece, então, que a CEMIG, você vai contar um pouco a história, entrou aí com essa terceira presidência da... Ah, e tinha também o setor, também, Ferroviária. exatamente, A que a gente vai rede falar aqui da ferroviária, a participação, rede ferroviária federal também participava. rede ferroviária. Então, também teve a participação de Furnas, né, que não deixa de ser também uma participação do setor elétrico, além da CEMIG. Então, Puras, eu queria saber, Getúlio, como é que foi assim, o convite feito para você, para inicialmente você participar da Brahman e depois, no segundo momento, para você se transformar no presidente da Brahman entre 93 e 95. perfeitamente. A Brahman convidou a CEMIG a fazer parte, né, da Brahman. E lá na CEMIG me indicaram como representante da CEMIG na Brahman. E eu, como representante, a primeira tarefa que eu fiz logo que eu assumi foi criar uma regional em Minas Gerais Opa, da Brahman, que certo. era a prática, né? Eu Sim. criei essa regional com participação, vamos dizer, de principais empresas, principalmente a Petrobras, com Allan Uhum. Kardec, que sempre foi presente nessas reuniões Sim. nossas, é a Belgo Mineira, Companhia Belgo Mineira, que tinha também o Irineu Castanheira Júnior, que era uma Opa, pessoa presente, sim. tinha também na Vale do Rio Doce o José Wilson Batista, Hum. que foi também uma pessoa sempre presente, e tínhamos também a Rede Ferroviária Federal, que era Luiz Carlos, eu não me lembro o nome completo dele, certo? Sei. Com isso nós formamos, e tinha outras empresas, né? Sim. Mas essas eram as mais atuantes. Aí formamos a regional e depois começamos a formar seções no estado de Minas, né? Por exemplo, Juiz de Fora, tinha mais uma no Norte, tinha uma no Triângulo, para disseminar o assunto da manutenção, né? Sim. A regional foi desenvolvendo, fazíamos encontros regionais e tem uma história interessante que envolve a Rede Ferroviária Federal, que nós marcamos um encontro lá em Juiz de Fora, sabe? O Luiz Carlos, da Rede Ferroviária, que organizou. E ele colocou, foi um fato interessante, que ele colocou uma locomotiva especial que chamava Litorina, né? À nossa Certo. disposição, um vagão todo confortável que nos levou, vários companheiros aqui de Belo Horizonte, lá para Juiz de Fora, sabe? Foi Sim. uma reunião interessante e algo que a gente não esquece, né? Então, a regional Certo. foi isso. Nós fizemos vários encontros regionais, congregamos bastante as empresas aqui em Minas, né? Sim. E depois veio a fase da Brahman, da Certo. presidência, né? Quer dizer que Mas à esse frente, trabalho,
Getúlio, que você fazia em nível regional, já era uma regional da Abraman, era isso? Não, quando eu entrei, não tinha regional aqui da Brahman, não. Eu que criei a regional da Brahman em Então, Minas. então essa história que Porque você contou era o foi lá início para... da Brahman, né? Sim, sim. Então, mas essa regional que você até então contou a história, inclusive com essa reunião em Juiz de Fora, já fazia parte da regional da Abraman de Minas? Não, essa não tinha regional da Brahman em Minas. Eu que Ah, criei. sim. Só foi no Eu, início da criação da Brahman mesmo, né? Aí a então. Brahman começou a criar regionais em vários lugares do país, né? Ah, perfeito, perfeito. Inicialmente, vamos dizer, em cada estado, né? Tá, E eu entendi. tive a responsabilidade de criar aqui em Minas Gerais a regional da Brahman. Tá. E a sua aproximação da Abraman Nacional aconteceu em que momento? Quando eu já era, vamos dizer, diretor da regional aqui, tinham reuniões que a gente participava na Brahman sede, sabe? Sim. E quem E era o ali eu presidente na fui. época? Quem era o presidente? Era o Na Celso Horta? época era o eu, não, já era com o Eucias já, e eu participava com o Eucias já, O sabe, desde que ele era Elcia, presidente. Elcia O Aldo Ferreira Zucca, eu De tive a Furnas. oportunidade de conhecê-lo, uma pessoa excelente, sabe? Sim. E tive num primeiro congresso, não sei se foi o Aldo que organizou, que me falha a memória, foi no Hotel Nacional, no Rio de Janeiro, sabe? Acho que foi o primeiro congresso da Brahman. E eu continuei lá seguindo o Elcias, né? E Sim. depois entrou, então, o Celso Horta, com quem eu tive uma convivência muito próxima, e eu não me lembro bem como é que foi, o Celso entrou, depois eu entrei, né? Mas, Teve a sequência, viu, Getúlio? Teve a sequência. Primeiro o Aldo Zucca, que foi até ali, se não me falha a memória, 88. Depois o Elcias assumiu. Depois de Elcias veio o Celso Horta, Celso Celso Brasil Horta, Horta. E depois veio você, de 93 a 95. Sempre 2 anos aí exatamente, de alternância, exatamente, né? 93 a 95. Certo. E na administração da Brahman, eu participava, né, de todas as atividades, dava uma atenção muito especial aos congressos, Sim, porque era o que gerava renda para a Brahman na nossa época, sabe? Hoje eu não sei sim, se é, mas vamos dizer, os associados, a mensalidade era muito pouco para manter a Brahman. perfeito. E os O- congressos davam um Opa, retorno muito bom, é o que garantia o funcionamento da Brahman, né? é, E a Brahman, com os congressos, depois veio aquela ideia do PNQC, né, que tá. foi uma necessidade das empresas. Participei também bastante do PNQC e Certo. Mas tive daqui a aquela. pouco, Getúlio, só abrindo um parênteses, e como é que foi o convite feito para você para assumir a presidência nacional da Abraman, A sucedendo o Celso presidência Brasil Horta? era definido naquele grupo, né, que dos conselheiros e diretores, né? Ali Sim, dentro era eleito um dos diretores regionais, um dos participantes para assumir a presidência. E eu fui indicado pelos demais, né, naquela hum, fase. E como você lembrou, havia um interesse de girar a isso, administração da Brahman. O Celso, perfeito, por exemplo, era da COSIPA, né? isso, O Elcias era do setor elétrico, mas aí depois eu entrei do setor elétrico. Aí certo. depois entrou, acho que o Vendas, né? Depois de mim, Depois de o você foi Vendas. o Vendas, depois o Carlos Alberto Costa Lopes. Foi essa sequência, sim, O é isso. Vendas, acho que era a Petrobras, né? Sim, o O Vendas Vendas ficou era de a Petrobras. 95 a 97 e depois chegou o Carlos Alberto. É. E Essa depois, foi a mais à sequência. frente, entrou da área metroviária, como é que ele O chama lá? Joubert. O Mas antes, Jové, mas antes do Joubert ainda teve o Allan Kardec pela Petrobras. que era da Petrobras, e voltou a Petrobras de novo. O Allan Kardec É, substituiu o Allan Kardec substituiu o Carlos Alberto. Foi assim. é. Aí depois que chegou o Joubert. Agora, Getúlio, vamos voltar agora um pouquinho do que você estava falando, agora com mais detalhes, a questão dos congressos. Então, se não me falha a memória, o primeiro congresso foi criado ali, talvez em 85, porque agora nós vamos fazer o 40º Congresso
de Manutenção Nacional, que vai ser no Rio de Janeiro, cujo nome é bem criativo, o Rio 40 Graus. 40 porque é o 40º Congresso e 40 graus, que é a temperatura média da cidade do Rio, né? Então vai ser esse congresso agora em setembro de 2025. O congresso continua sendo a maior fonte de renda, porque além das inscrições, nós temos também as exposições. A gente sabe que o custo é muito elevado, toda aquela logística, você sabe disso. Agora, a mensalidade hoje dos associados, que no caso eu sou associado da Abraman, a vantagem disso é que tem a mensalidade, ela cria uma fidelidade, ela cria uma aproximação maior entre o associado e a instituição. Ali, afinal, a Abraman é associação, então não existe associação sem associados. Então, você ter essa base financeira de contribuição dos associados é muito importante, mas também o fato de você estar lá contribuindo gera uma identidade, gera uma fidelização entre o associado e a própria instituição a qual o associado ele mantém, não é, que é, no caso, a Abraman. Agora, voltando à questão do que você falou uma abreviação aí, PNQC. Talvez as pessoas que estão escutando ou assistindo essa live... O Programa Nacional de Qualificação e Certificação de Profissionais da Manutenção. Tá. E quando é que surgiu exatamente, em que gestão surgiu o PNQC? Eu não me lembro da data, mas sim, foi um programa muito interessante, sabe? E nós conseguimos envolver o Senai, e eu admirei o Senai, muito o Senai, pela organização deles, pela, vamos dizer, seriedade no tratamento dos assuntos. Participei de algumas reuniões com o Senai, e o PNQC foi para frente, né? Porque as empresas queriam que tivéssemos profissionais certificados para garantir aquela qualidade nos serviços terceirizados, conforme um outro companheiro falou, e lembrando disso. E foi um programa muito bom. Eu não sei como está hoje, porque eu estou distante, né, mas eu acredito que ele deva estar continuando, né? Sim. E voltando ao Congresso, como nós estávamos falando, o Congresso realmente ele sustentava financeiramente a Abraman, porque além disso ele criava uma participação muito grande da comunidade de manutenção, com aquela elaboração de trabalhos, né? E aquela feira que era, vamos dizer, instalada junto ao Congresso, né, a Expoman, também era muito importante. E as empresas, elas contribuíam para a Abraman para participar daqueles eventos, né? Então, o Congresso realmente é muito importante para a Abraman. Eu acho que ele congrega a comunidade, sabe? E marca, vamos dizer, um ano, porque praticamente a gente fazia um por ano, né? Ele marca a comunidade, sabe? Certo, muito bacana. Só lembrando também os diversos produtos que a Abraman tem aqui, lembrando para quem está aqui assistindo essa gravação. Então, nós temos o Congresso, que é um grande produto da Abraman. Nós temos o PNQC, que você falou aí, o Programa Nacional de Qualificação e Certificação. Nós vamos fazer uma gravação ainda com o Carlos Vendas, que ele ajudou a consolidar esse programa junto com o Senai, e junto com uma instituição que tem no Brasil, que qualificava soldadores, baseado na ASME 9, e teve a participação aí para fazer esse trabalho do João Paulo Silveira, o famoso Silveira, Petrobras, uma força muito grande, para tecnicamente avançar nesse processo de qualificação de soldadores via a Abraman. Nós temos o documento nacional, que é bienal, que a cada 2 anos a Abraman publica esse documento nacional com os principais indicadores coletados pelas empresas que que respondem ao questionário. Nós temos os cursos tradicionais, aqueles cursos spots de curta duração. Temos uma pós-graduação que foi criada também, foi a primeira pós-graduação em gestão de manutenção no Brasil, foi essa criada pela Abraman. Temos um curso que qualifica as pessoas para conseguir um certificado
de gestão de ativos chamado CAMA. Essa ideia foi trazida na época pelo Lafraia, através de uma certificação que já existia na Austrália. Então, a Abraman hoje qualifica, não é ela que certifica, né? Quem certifica é um órgão australiano, mas as pessoas se preparam para essa qualificação. Inclusive, um dos instrutores desse curso é o próprio João Ricardo Lafraia, que foi presidente também da Abraman ali em 2000 talvez 2015 a 2019, se não me falha a memória. Agora, são essas as principais fontes e os principais produtos, e ainda tem a revista, que no passado era uma revista impressa, e hoje é uma revista digital. Claro, a gente está no mundo digital, e ela traz as principais novidades. Tem o próprio site da Abraman, que tem as informações institucionais. Então, só estou aqui passando rapidamente sobre os diversos produtos que a Abraman tem. Para quem desejar, tem o site abraman.org.br, que lá você vai encontrar todas as informações relacionadas, tanto à instituição como também aos produtos da própria Abraman. E lembrando, né, Getúlio, que esse congresso também ele é feito de apresentação de trabalhos técnicos. Então é importante todo o pessoal que trabalha na área de manutenção, de gestão de ativos, participe apresentando trabalhos técnicos. Esses trabalhos são avaliados inicialmente por uma comissão e, uma vez escolhidos, selecionados, são apresentados pelos próprios autores durante o congresso de manutenção. O que gera uma troca de experiência muito boa entre os profissionais da manutenção. Sim. É excelente, sabe? Certo. Agora, Getúlio, eu sei que você se aposentou ali em 93 e você ficou muito ligado à área de civil, né? A gente sabe que é uma área que fica um pouquinho à parte quando a gente compara com indústrias, com fábricas, que basicamente essa área de indústria e fábricas tem um trabalho de manutenção muito mais intenso do que na construção civil ou alguns outros ramos de atividade. Mas eu queria que você também comentasse quais foram os principais pontos, os movimentos que você viu no mundo da manutenção aqui no Brasil, alguns fatos, alguns episódios, alguns protagonistas. Você citou alguns deles via a CEMIG, via o setor elétrico, você acabou de citar, e também os próprios profissionais que lideraram a Abraman. Então, se você fica à vontade aí, se você puder lembrar algum fato eu gostaria fica à vontade. Nomes. Eu gostaria de lembrar o seguinte: eu aposentei na CEMIG em 93, mas continuei atuando na Abraman até 95. Opa. E logo depois eu fui convidado lá pela equipe lá do Falcone, da Fundação Cristiano Ottoni, que atua dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, para ir lá para implantar o TQC ou TQM na manutenção. Certo? Que bacana. Eu comecei a trabalhar lá dentro da universidade, junto à fundação, e tinha lá os contatos com o Vicente, e comecei a desenvolver o assunto. Certo? E a fundação trouxe um engenheiro japonês para nos ajudar também nessa tarefa. E eu reunia companheiros da Abraman, aqui de Minas Gerais, e desenvolvemos um treinamento, certo? Para o pessoal de manutenção pelo TQC, TQM. Né? Esse curso foi desenvolvido, a Fundação passou a oferecer esse curso para as empresas aqui do Brasil, né? Praticamente ela oferecia esse curso. Hoje eu não sei como é que está isso, se continua, como é que foi, mas foi uma fase muito interessante. O Falcone esteve visitando algumas regionais, esteve visitando o Congresso, esteve em São Paulo e esteve mais em outros lugares, certo? E foi uma fase interessante, certo? Que foi essa colocação da qualidade total na manutenção. Foi um período interessante. Aqui de Minas, vários companheiros das empresas aqui, que eu me lembro bem, acho que a Petrobras participou ativamente, para a gente montar esse treinamento. Certo? E isso foi montado. Quando eu saí, ele já estava sendo oferecido ao mercado. Certo? Eu não sei como é que está isso hoje. Getúlio, eu não sei como é que está. Agora, essa participação da Fundação Cristiano Ottoni, principalmente capitaneado lá pelo o Godoy e o Falcone, né? Era uma dupla dinâmica aí que
junto com esse consultor japonês, daqui a pouco eu lembro o nome dele, vou tentar lembrar. Eu não me lembrei o nome dele. Mas talvez eu me lembre daqui a pouco. Daqui a pouco talvez eu me lembre o nome dele, que eu conheci lá na SEMAN, que eu era facilitador da qualidade da SEMAN, e a minha formação veio toda do Falcone. O nome da minha empresa, PDCA, deve-se também muito ao Falcone, embora não tenha uns Falcone que tenha sido criado, quem criou o ciclo PDCA foi o mestre do Demi, chamado Chiot, e aí o Demi propagou isso aí por todo mundo, mas foi o Falcone que me inspirou aqui no Brasil para entrar nesse mundo da qualidade. E o Falcone batia muito no PDCA, né? Então, quando eu fundei a minha empresa de consultoria, dei o nome de PDCA em 95, ou seja, tem 30 anos. Não sei como está hoje, porque eu também não conheci, Getúlio, nenhum livro publicado pela Fundação Cristiano Ottoni com essa denominação de qualidade total na manutenção. Eu vi qualidade total na educação, mas não me lembro se foi produzido pela própria FDG, não é? Que produzia lá os livros do Falcone, algum livro sobre a qualidade total na manutenção. Você lembra se foi produzido algum livro? Isso eu não me lembro. Certo? Agora, eu me lembro o seguinte, que a turma da Petrobras, o Alain, eu não sei, o Arcuri era da Petrobras também, não era, Rogério? Era, eu não sei se algum deles depois ele foi para a área nuclear, viu, Getúlio? Eu lembro disso. Eu não sei se algum deles desenvolveu algum livro com esse tema, sabe? Não me lembro disso. Eu também não me lembro. Agora, com relação ao Falcone, né? Depois o Falcone ele criou vida própria, saiu da fundação. Da fundação. Depois ele e o Godoy fundaram um instituto, mas terminou não dando certo o instituto em função de alguns problemas legais, questão da denominação instituto e ter a questão do lucro envolvido. E depois o Falcone fundou a principal consultoria brasileira hoje nessa área de gestão, que é a Falcone voltada para resultados, que até hoje tem um grupo aí de 600 a 700 consultores, não somente do Brasil, mas outros lugares do mundo. A partir de Falcone hoje ele pertence à nossa Academia Brasileira da Qualidade, é uma pessoa, evidentemente, é um sênior de mais de 80 anos, e claro que ele não está na ação do dia a dia da fundação da Falcone, mesmo porque ele já não pertence à parte gerencial da Falcone, ele se retirou, né? Mas ele talvez seja hoje um conselheiro da Falcone Consultores. Ele era um entusiasta nesse assunto de qualidade total, né? Sem dúvida, sem dúvida. Realmente ele era impressionante. Assim como eu escrevi um livro contando a história da manutenção no Brasil, eu tinha escrito um anteriormente, publicado também pela Quality Mark Editora, contando a história da qualidade no Brasil, dando ênfase à década de 90, e eu dedico lá uma parte inteira falando sobre o movimento que foi promovido pelo Falcone, aí, através da Fundação Cristiano Ottoni. Na década de 90 foi um movimento muito forte, né, promovido pelo Falcone e pelo Godoy, que era também da Fundação Cristiano Ottoni. E a gente tem, não é, Getúlio, aí em Minas Gerais, um celeiro de profissionais que desenvolveram-se nessa área da qualidade. E no caso da Abraman, vários presidentes da Abraman são mineiros, casualmente. Além de serem mineiros, são formados, têm a formação acadêmica aí em Minas Gerais, não é, Getúlio? São vários formados, inclusive, na UFMG, né? Na Universidade Federal. Exatamente. Acho que o Elcias, né? Parece que o Elcias foi formado aqui. E mais um outro, não sei se foi o Carlos Alberto. O Allan Kardec, Carlos Alberto. Anteontem, na nossa live, aquelas pessoas, algumas que a gente nem achava que eram mineiros, né? Falaram que eram mineiros também. Lá. Tinha uns 4 mineiros. Eu acho que a maior parte dos presidentes da Abraman tem origem mineira, não é? E não é por acaso, em função da forte influência que tem a Universidade Federal de Minas Gerais e a própria importância que tem o Estado de Minas Gerais em termos da economia do Brasil, né? Então tem essa relação. Getúlio, com relação a outros nomes que militaram nessa área da manutenção, que não seja obrigatoriamente da Abraman, a gente tem a figura, quer dizer, militaram também, a gente tem a figura do Lourival Tavares, que você bem conheceu, o próprio Gil Branco. Nós trabalhamos junto, muito, o Lourival
era muito ligado a treinamento, né, desenvolvimento de cursos, né? Sim. O Lorival ajudou muito a gente lá na Abraman. E o Gil Branco com os indicadores, né, de manutenção, os conceitos muito claros, inclusive publicando um livro sobre conceitos de manutenção, e é muito bom porque a gente passou a ter uma base aqui no Brasil, quando alguém quer procurar saber o que é manutenção preditiva, o que é manutenção corretiva, preventiva por ocasião, por oportunidade, aí vai lá no material do Gil Branco e tem lá a resposta que você precisa, além de indicadores, de índices que tem lá nos livros do Gil Branco. Outros nomes que você gostaria de comentar, você sucedeu aí o Celso Horta Brasil Horta. Se você quiser comentar alguma coisa com relação a outros nomes da manutenção, fica à vontade, Getúlio. Como eu te falei, como eu estou há mais de 30 anos distante, a memória já não está ajudando muito. Mas eu vi durante aquela palestra do dia 14, falando do Luiz Tavares de Carvalho, que é da Opa, Mercedes-Benz, né? Ele era Mercedes-Benz, também. era diretor da Mercedes-Benz, inclusive a minha vinda como consultor da Mercedes-Benz 95 deveu-se ao Luiz de Carvalho. Dessa série de depoimentos sobre o movimento da manutenção no Brasil, tem um depoimento fantástico também do Luiz de Carvalho, que vocês podem assistir no próprio link que normalmente eu divulgo, que tem a playlist desses depoimentos, para que você possa ver, conhecer um pouco mais do trabalho do Luiz de Carvalho, embora não tenha sido diretamente um profissional ligado à Abraman, mas sempre apoiou muito a Abraman, inclusive mandando alguns profissionais, um deles, inclusive, foi o Vicente Burato, que foi vice-presidente da Abraman, participou muito da parte de cursos e apoiado aí sempre pela figura do Luiz Tavares de Carvalho, né? Português, e que, graças a Deus, está com uma boa saúde. Foi uma pessoa que ajudou muito a Abraman, né? Ele realmente dava muito apoio, né? Agora, a gente tem que destacar muito realmente a Petrobras, né? Porque a Petrobras, desde o início e até hoje, ela deu muita força à Abraman, né? Por exemplo, o Allan Kardec é um batalhador, tá? Nós tivemos reuniões lá na Regap, né, onde eu conheci o Allan Kardec no início, na refinaria Gabriel Passo, em Betim, aqui na Grande BH, e fizemos vários encontros lá. Esse japonês, coordenador lá da fundação, levei ele lá na Regap para fazer uma palestra e em outros lugares, né? Na pessoa do Allan e na pessoa de várias outras pessoas, né? Como tinha lá o nosso companheiro que faleceu lá, o Barbudo lá, o Arcuri, o Carlos Vendas também, né? Sim. Ele era um participante ativo na Abraman. A Petrobras deu e até hoje dá muito apoio. Eu acho que de todas as empresas, acho que é a que dá mais apoio à Abraman, certo? O setor elétrico também entrou. O setor elétrico também entrou com muito apoio, porque o setor elétrico é muito grande também, né? Getúlio, você tem toda a razão, esse apoio que a Petrobras vem dando à Abraman ao longo desses anos, aliás, desde 84, não somente disponibilizando profissionais para fazerem parte da diretoria, da presidência, conselho, mas também a participação em inscrições, né, isso é histórico, e a gente realmente, além do setor elétrico, evidentemente tem a sua contribuição, o setor realmente de óleo e gás representado pela Petrobras realmente tem uma contribuição fantástica para essa vida da Abraman e o sucesso que ela teve e ainda tem. Bem, estamos aqui, viu, Getúlio, nos aproximando do final da nossa entrevista. Eu queria, no primeiro momento, parabenizar a você pelo trabalho que você fez na época da presidência da Petrobras, da Abraman, o trabalho que você fez nas regionais aí de Minas Gerais, e agradecer por você ter aceitado nosso convite para gravar esse vídeo que faz parte do acervo dos protagonistas da manutenção no Brasil. E eu queria passar para você fazer as suas considerações finais. Fique à vontade, o que você desejar falar. Por favor. Ora, para finalizar, tem uma questão que você tinha colocado, é sobre o futuro, né, da manutenção. Perfeito. Eu acho que a Abraman tem um papel muito importante
nesse futuro da manutenção, porque a Brahman promove o encontro, promove a troca de experiências e o conhecimento das empresas de vários setores na área de manutenção, e isso enriquece a manutenção. Como os congressos, né, aquela troca de experiência, trabalhos técnicos. Então, a Brahman tem um papel muito importante, e eu acho que a Brahman, eu não conheço outro caminho, certo? Sim. Aí, assim, para fazer o crescimento do setor da manutenção. A gente, então, espera, né, que a Brahman continue conseguindo congregar a área de manutenção, e era isso que eu queria dizer, Haroldo. E agradecer a você pela essa atenção, pela essa dedicação que você está dando à Brahman. A Brahman não, a manutenção como um todo, né? Você realmente merece respeito, viu? E os meus parabéns, viu? Muito bem, Getúlio. Eu estava agora me preparando para fazer essa gravação aqui. A gente está no horário de descanso, 20 horas e 46 minutos. E quando eu estava aqui preparando o estúdio, né, para a gente fazer essa gravação, comentei com a minha esposa, né, essa iniciativa minha. E o que eu disse para ela, viu, Getúlio, com toda sinceridade, com toda transparência, comparado isso com todo o trabalho que vocês fizeram, não somente você, todos que passaram, não somente a presidência, mas também nas diretorias, os trabalhos regionais, eu considero muito ínfimo e é um reconhecimento que a gente tem por vocês. Você acabou de falar a importância da Brahman para o momento da manutenção do Brasil. Eu escrevi esse livro que foi publicado pela Quatro-Meca Editora, A História da Manutenção do Brasil, que dedica um capítulo inteiro para a Brahman. Não poderia falar de manutenção no Brasil sem falar da Brahman. Para quem também não, somente para enfatizar, hoje a Brahman, desde 2015, também trata de gestão de ativos, não é? Mas não tem como falar de, principalmente, manutenção no Brasil sem falar da Brahman. E não tem como falar da Brahman sem falar daqueles que passaram, né, de maneira direta ou indireta nas gestões. Foi falado aí que anteontem, vários profissionais, o Ataíde, que eu tive um contato muito grande com o Ataíde lá. O Ataíde era um auxiliar excelente lá que nós tínhamos, né? Certo, o Bahia, então, e vários outros, eu não vou nem citar nome aqui, porque seguramente eu vou esquecer algum, eu vou comentar injustiça, mas eu agradeço a você ter me parabenizado, mas olha, é uma contribuição, Getúlio, ínfima, pessoas como você que se deslocaram fisicamente, os congressos são muito desgastantes, a gente fala assim, viagem para o exterior, e sempre que a gente fala viagem para o exterior, a gente pensa só em turismo, né? Pensa logo turismo, né? Mas a gente sabe a dificuldade que tem o deslocamento, a gente sair da nossa empresa, da nossa responsabilidade, do nosso seio de família, para fazer uma viagem para outro país, outra região, com outra cultura. Normalmente é um trabalho e um momento que também desgasta muito a gente. Então eu E considero até eu não comentei durante essa palestra nossa que eu tive também na Federação Ibero-Americana de Manutenção, fui presidente lá por um período, e Opa, estive em congresso em Lisboa, estivemos em congresso lá em Barcelona e também lá em Amsterdã. olha aí, na Então, a Holanda. troca com os profissionais de outros países foi muito interessante, sabe? Tá. E muito útil para nós, né? Tá. Então, Getúlio, eu concluo aqui a nossa entrevista, mais uma vez, agradecendo a você pela contribuição que você deu para a função e dá ainda, né, para a função manutenção aqui no Brasil. A todos os amantes da manutenção, que a gente tem esse movimento fantástico, a manutenção no Brasil reconhecida internacionalmente, poucos países do mundo, inclusive mundo desenvolvido, tem uma integração de esforços tão grande quanto a gente tem aqui no Brasil. Historicamente, são 41 anos da existência da Brahman, sempre em passos sólidos. Evidentemente, como qualquer instituição ou qualquer relação, sempre passa por altos e baixos, mas consegue sobreviver, como está acontecendo, e agora com cada vez maior sucesso, participando internacionalmente dos eventos. A gente participa do Global Forum, que a formação do Global Forum teve uma participação muito, muito importante para surgir, por iniciativa da própria Petrobras, da própria Brahman, perdão, com apoio lá do John Hardwick,
da Austrália e outros protagonistas. Então, é uma instituição que representa muito bem o Brasil na função manutenção e gestão de ativos no mundo inteiro. Então, a gente se orgulha muito da Abraman por esse papel muito rico que ela tem, além daquelas contribuições que ela dá aqui dentro, na formação, tanto de profissionais técnicos, como na área de gestão da manutenção. Isso se deve muito aos trabalhos feitos lá atrás, foram os tijolinhos que foram colocados aí um sobre o outro por vocês. Você foi o quarto presidente da Abraman de 93 a 95, e a gente aproveita para parabenizar todos aqueles que passaram por essa gestão. Alguma consideração final, Getúlio, para a gente concluir a nossa gravação? Não, Haroldo, é isso, é te agradecer por essa oportunidade e te parabenizar por tudo que você tem feito, viu? Tá bom, Que eu acho então. que é muito importante também para nós da manutenção, sabe? Tudo isso. Muito bem, então hoje aqui, estou colocando aqui na tela o dia da nossa gravação, 16 de abril de 2025, horário de Brasília, 20 horas e 51 minutos, e fica essa gravação feita aí com Getúlio Cambraia, fazendo parte do acervo do Movimento da Manutenção do Brasil. Grande abraço, Getúlio. Fica sempre com Deus, Um meu grande amigo. abraço e boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite.